Boa tarde, começa agora o Web Divan. O Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli e toda semana aqui no Web Divan a gente fala sobre um assunto ligado à psicologia, à psique, à subjetividade humana. Eu e meu querido colega psiquiatra, psicanalista, Edu Martins. Boa tarde, Edu. Boa tarde, bom estar de volta, boa tarde para vocês. Saudade de estar aqui com você. Saudade de você, Edu. Já cheguei a falar, Edu, que saudade! Alguns programas que o Edu não vinha, mas Faz quase um mês já que eu tô fora, né? Mas hoje tô de volta e tô feliz. Ainda bem que você voltou para o tema que a gente vai falar hoje, para falar do tema que a gente vai falar hoje, que foi um pedido do Adriano Santos, nosso querido. Um beijo para você, Adri Santos, internauta, que pediu para a gente falar sobre suicídio. Então hoje a gente vai no Web Divan falar sobre suicídio. E para falar junto com a gente está com a psiquiatra Alexandrina Meleiro. Boa noite, Ale. Boa tarde, Alexandrina. Boa tarde. Sempre uma vez por dia ou uma vez por programa eu erro? Boa noite, bom dia, boa tarde, porque muitos vão nos ver de novo. É atemporal, né? É atemporal a internet. Boa tarde, Alexandrina. Boa tarde, querida. Alexandrina é psiquiatra, trabalha com suicídio, né? Com esse tema. A gente tinha pensado em falar sobre suicídio pelo pedido do Adriano, mas também porque é um tema que está aí na mídia, muito em alta, está acontecendo alguns suicídios coletivos, né? Isso também é uma coisa interessante da gente falar sobre suicídios coletivos, mas principalmente entender o que leva uma pessoa a tirar a própria vida, né? Que é uma característica humana, e o que leva uma pessoa a tirar a própria vida. O que é o suicídio? Existem vários motivos que podem fazer a pessoa tirar a própria vida. Entre os grandes motivos, entre os grandes fatores que pode levar estão as doenças mentais, encabeçadas pelas doenças do transtorno do humor, principalmente a depressão, a dependência química, mas também aí a esquizofrenia, transtorno de personalidade. Algumas doenças graves físicas também podem levar a pessoa a um estado depressivo e que isso pode precipitar aí o comportamento suicídio. É importante a gente saber o que é o suicídio. Como a palavra diz, sui é o ato de matar a si mesmo, né? Suicídio, a palavra a si mesmo, e sídio, o matar a si mesmo. Quando isso acontece, em geral a pessoa está num sentimento de que assim, é insuportável, é interminável e intolerável, e a desesperança está envolvendo essa pessoa. Algumas vezes a pessoa pode tentar suicídio por uma coisa à sua volta, um estresse psicossocial, que é rompimento de um relacionamento, uma ruptura aí da situação econômica, sem que ela tenha necessariamente uma doença aí prévia anteriormente, mas ela não sabe lidar com a situação, muitas vezes frustrações. Uhum. E uma terceira, muitas vezes, quando a pessoa, que vocês citaram logo no início na pergunta, situações onde a pessoa é levada por um grupo a fazer o suicídio coletivo, que infelizmente a gente tem visto isso, principalmente dentro da tecnologia da informação, a internet, mas já existia antes em alguns tribos indígenas, algumas regiões já existia mesmo antes da tecnologia da informação. Uhum. Então, assim, tirando essa peculiaridade do suicídio coletivo, que eu acho que é um pouquinho diferente, as outras duas situações que você colocou estão ligadas a uma certa intolerabilidade, quer dizer, a pessoa não tolera algum tipo de sofrimento, seja psíquico, seja físico. Seja físico, psíquico, e aí quando fala psíquico, aí a gente tem que ver que assim, muitas frustrações dependendo da situação. Todos nós temos a capacidade de desenvolver uma coisa chamada assim, resiliência, que é suportar determinadas situações. Uhum. Então, por exemplo, eu nasci numa família pobre, eu passei por enchentes, eu passei por incêndio, eu perdi meu pai quando era jovem nisso, e a vida vai nos dando oportunidade de a gente fazer enfrentamento das mais diversas situações. Uhum. A grande maioria, às vezes, nasce com isso, a vida nos proporciona a resiliência, o resistir a determinadas situações. Uhum. Algumas pessoas não desenvolvem isso e essas vão estar mais sujeitas a ter um comportamento suicida ao longo da vida. E isso acho que a gente pode, inclusive, ampliar para alguns outros comportamentos que não chegam exatamente ao suicídio, ou seja, ao acabar com a própria vida de uma forma absoluta, mas alguns suicídios lentos que a gente percebe, quando você falou em dependência química, por exemplo, né? Eu tive um paciente que falava, depois de quase 20 anos de alcoolismo severo, assim, um dia ele disse, eu bebo porque eu não me suporto. Assim, eu não suporto conviver comigo mesmo, então eu bebo. Né? Não deixa de ser
um ato suicida, né? Então, a gente fala muito em comportamento suicídio, e isso, né, tem um autor que divide isso em suicídio agudo, que é o ato prontamente, que pode ser uma tentativa, não tendo um desfecho fatal, ou suicídio mesmo, e aí está terminado. Mas tem o que você acabou de levantar, que é o que nós chamamos assim, o suicídio crônico. Então você citou o alcoolismo, aquela pessoa que bebe, a pessoa usuária de uma droga, maconha, cocaína, êxtase, coisa assim. Mas tem aquela pessoa que tem pressão alta, e mesmo assim ela não faz a dieta com menor quantia de sal, é o cardiopata que não se trata, é o diabetes que não se trata, é o fumante, é aquela pessoa que dirige embriagada, é aquela pessoa que tem um comportamento que põe em risco a vida dela. Ela tem que pôr, por exemplo, um equipamento de segurança no trabalho e ela não põe. Ela tem que pôr determinadas coisas, ela passa a pôr em risco. E, infelizmente, uma coisa que está muito comum, principalmente no sexo feminino e no grupo das adolescentes, a mutilação. Né? O se cortar, o fazer desenhos no corpo, o ficar dentro de angústia se cortando, não deixa de ser um comportamento de risco. Que muitas vezes a gente acaba não dando importância, mas a gente precisa, sem dúvida, considerar essas situações. É um alarme de qualquer forma de que aquela pessoa está em sofrimento, né? Assim. Com certeza. Quando você fala alarme, me veio aqui à cabeça, e eu acho que é importante a gente estar colocando para que o internauta perceba, muitas pessoas falam, mas quem quer se matar não anuncia, não é verdade. 90% das pessoas deram algum aviso e não foi considerado. Mas então quilate não morde, pode valer na veterinária. Para nós ser humanos, se a gente deu algum aviso, tem que ser dado. Mas é para chamar atenção. Mas se está usando isso para chamar atenção, é porque ela não está conseguindo outra forma de comunicação. Então, olhe, é importante olhar. Isso é muito importante, né? Muito importante, porque muitas vezes quando a gente perde pessoas, puxa, por que eu não fiz? Aí a culpa, o ressentimento fica maior, a emenda do que o soneto. Então, é importante que a gente dê ouvido, sim, a qualquer pessoa que menciona. Às vezes a pessoa não fala direto assim, quero me suicidar. Não tenho mais motivo para viver. Se eu pudesse eu estaria morto. Por que eu não tenho câncer? Ou começa a atravessar a rua e não olha sinal, farol. Começa a ter comportamentos onde ela vai em lugares perigosos que ela pode estar sujeita a assalto, a roubo, não sei o quê. Ela começa a se expor. Por isso que eu falo, é o comportamento suicida. Que já é preocupante, já é alarmante, é para ficar atento, né? E geralmente, o que a gente lê na mídia é que existem sites de apoio, né? Então, se você tem alguém perto que tem um comportamento suicida, entre em contato, procure ajuda, procure auxílio, porque é isso, anunciar que quer morrer, né? A gente pode falar isso uma vez ou outra, agora, falar sempre, não aguento mais a vida, isso pode levar a um suicídio. Com certeza sim. Você falou de sites na mídia. E aí, né, para tudo tem dois lados, né? Tem o branco, o preto, todo o contraste. Então, tem muitos sites que dão apoio, mas, infelizmente, nós temos sites que ensinam como, e muitos deles ensinam errado, o que é bastante trágico. Então, assim, cada vez mais tem crescido o número de sites que dão apoio. Existe o grande grupo do qual eu faço parte, assim, dando aulas, instruções, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e que eles mudaram recentemente, porque já tem mais de 50 anos, Como Vai Você? O CVV é Como Vai Você? Que são pessoas que, seja na internet, seja por telefone, de mil maneiras, eles tem até vídeos, cinemas, que eles estão dispostos a pessoas que estão passando por alguma crise, algum momento, não encontra alguém para desabafar, eles estão ali à disposição. É o 141 para quem tiver oportunidade, ligue. Acesse a internet que vai encontrar seguramente 141. 141. Agora, Alexandrina, por que o maior número, né, uma das 3 causas de mortes entre adolescentes, jovens adultos de 15 a 34 anos é o suicídio? Por que ele acontece bastante nessa faixa etária? Então, veja bem, quando nós falávamos suicídio há mais de 3 décadas atrás, o grupo que mais aparecia era o grupo de idosos. Que até hoje é muito forte, uma causa... Sim, não infelizmente não diminuiu. É o grupo que mais preocupa, que mais as pessoas vão para o suicídio. De um tempo para cá, e essas 3 décadas, começou a aumentar e muito num outro grupo, que é o de adolescentes, e principalmente no grupo masculino, embora, infelizmente, também está começando a crescer no grupo feminino, mas o grupo masculino ainda é o que predomina. E por que este aumento, que é o que tanto preocupa a Organização Mundial de Saúde, preocupa nós, pessoas que lidam com o assunto?
Por quê? Aumentou o número de lares desfeitos, aumentou o abuso de drogas cada vez mais, que deprime as pessoas, que deixa a pessoa com anedonia, inércia, a síndrome motivacional que dá a cannabis. Tudo isso, a exigência, o estresse, todo este suporte fez com que aumentasse o grupo na população de meninos que têm já uma família desestruturada e comportamentos destrutivos. Interessante que no ano de 2000, 2003, teve diversos trabalhos no Reino Unido, na Austrália, nos Estados Unidos, Canadá, mostrando que o aumento do consumo de antidepressivo nesta população jovem diminuiu o risco de suicídio. E aí mostrou o quê? Que as pessoas tratadas porque estavam com depressão, quer por uso de múltiplas drogas ilícitas, quer por problemas familiares situacionais, elas eram demovidas da ideia de suicídio. E houve estudos que assim, reduziu o uso de antidepressivo, de novo voltou a aumentar. Então não é que a gente vai dizer, antidepressivo na caixa do mundo. Sou contra isso. Não se deve usar antidepressivo, a não ser que de fato a pessoa tenha indicação médica para uso. Mas é importante a gente saber de que é possível ser tratado para que a gente não tenha um desfecho trágico, principalmente nessa população que você me perguntou, tão jovem, que é importantíssimo isso. Que é uma população que naturalmente já tem mais comportamentos de risco, destrutivos, sim, né? Que podem tanto ter comportamentos homicidas quanto suicidas. E por eles terem, é um período onde tem muitas mudanças hormonais e a agressividade aparece. E aparece tanto para agredir pais, né? Coisas assim, é aborrecência. Não, peraí, o adolescente está com um comportamento diferente, está estranho, está faltando as aulas, tem alguma coisa, fique alerta para duas coisas. Se não tem droga no meio do caminho e se não tem aí uma perda de interesse, porque há uma banalização pela vida. Coisa que décadas, né? Quando eu digo 4, 5 décadas atrás, a vida era muito mais valorizada que nos dias de hoje. Hoje, infelizmente, ela está perdendo aí o seu grande valor, a vida. Quer dizer, então, é um reflexo da desvalorização da vida isso também, né? E de tudo, de maior depressão nos adolescentes hoje em dia, como você disse, quer dizer, isso e maior uso de drogas também, maior acesso também, né? Eu acho que sem dúvida. Essa rede de comunicação que a gente tem hoje em dia também permite com que a gente possa ter mais acesso a tudo. Tanto a sites que falam como se suicidar, tanto a drogas, tanto, né? E isso aumenta, obviamente. Veja bem, eu vejo assim que as sites como se suicidar não é isso que estimula. A pessoa busca isso para saber como eu termino com a minha vida. Sim, isso já há uma vontade, né? O que na verdade é fator de risco para que a pessoa pense isso é de fato ter um lar desfeito, onde pai para um lado, mãe para o outro, um pai alcoólatra, uma mãe que não valoriza, que não, porque uma das duas partes tem que segurar a criança, né? E eu estava esquecendo, já que eu falo criança, de uma coisa importante para o suicídio, que são 2 determinantes para um futuro comportamento suicida: abuso físico e abuso sexual na infância. Isso tanto para homens quanto para mulheres. São 2 coisas que na infância, o início de adolescência, se ocorreu, acaba sendo um preditor muito grande para comportamentos de risco e um deles o suicídio. Então, abuso físico por pais que espancam, por pais ou professores ou familiares, ou abuso sexual. É importante que a gente sempre verifique na pessoa que está passando por alguma situação difícil se ela não tem isso na história prévia de vida dela, que é muito importante. E são 2 fatores bastante difíceis de acesso, inclusive, né? Porque são 2 tabus, né, Alexandre? Né? Acho que muita gente que é abusada, e isso, o número é assustador, né? A quantidade de casos que tem de abuso sexual e físico. Mas geralmente quem é abusado tem medo, tem culpa, tem uma série de sentimentos em relação a isso, que acaba escondendo isso de todo mundo, né? Da família, inclusive dos médicos, e até de si mesmo, né? Assim, tentar deixar de lado da sua história, né? Mas isso reflete em outros comportamentos e atos no futuro. Sem dúvida, né? Assim, eu não quero tirar o foco do suicídio, mas eu acho que a gente colocou numa coisa importante: o abuso, seja físico, seja abuso sexual. A gente não dá importância. Eu não lido com crianças, mas a gente acaba pegando a consequência disso na população adulta e inclusive na população mais idosa. Mas na criança, quando ela passa por abuso físico ou por abuso sexual, nós temos que dar cuidado a ela, nós temos que dar assessoria a ela para que não venha
podem ter desdobramento. E o desdobramento que eu citei aqui é suicídio. Mas tem um desdobramento porque ela pode ter um casamento insatisfatório, ter uma profissão insatisfatória, ela vir a se tornar um abusador, tanto físico quanto sexual. Quer dizer, tem uma série de desdobramentos. Eu citei o suicídio, mas são muitos. Agora, é importante quando você fala assim, é um assunto difícil, tabu? É. Assim como o suicídio também é um assunto difícil e tabu. Mas a gente precisa tocar. A gente precisa falar. E quando a gente pergunta para as pessoas que passaram por esse abuso físico ou sexual, o importante é que elas sentem alívio de falar para a gente. Às vezes, de início, até um pouquinho de dificuldade, mas se você mostra naturalidade para falar, para conversar, que você se mostra compreensível, você vai ver que elas vão sentir. Isso é muito verdade, por exemplo, para a questão do suicida. Às vezes perguntam assim, mas se eu te perguntar se você quer morrer, eu não vou induzir a pessoa a querer morrer? Não. Pergunte. Ah, mas eu não sei o que depois fazer com a resposta. Não faça nada, ouça. Se a gente ouvir a pessoa, ela vai sentir aliviada, ela vai se demover aquele impulso, aquela ideia que estava tão presente. Então, o tabu, ele está aí para ser quebrado. O preconceito tem que ser vencido. Muitas vezes, eu conversando com pessoas, atendendo pessoas, eu falo, olha, eu não vou acabar com o preconceito do mundo, o tabu do mundo, mas o seu, e você que está aí na minha frente, o seu preconceito, o seu tabu, nós temos que vencer. Se você não tiver preconceito, não tiver tabu, a gente vence muitas coisas. Uma delas, o tema de hoje, bastante pesado, mas muitos outros temas estão ligados a isso. Há tempos atrás, a questão da sexualidade era um tabu enorme. Veio um paradigma muito grande quebrar a AIDS. Com a AIDS a gente teve que quebrar, muitos médicos não perguntavam, foi obrigado a perguntar. Ainda tem, não é que está livre. Tem bastante ainda. A AIDS né, os pacientes portadores do vírus, acontece muito, né, o suicídio entre os portadores do vírus. Olha, quando veio na década de 80 que surgiu os primeiros casos de AIDS, e infelizmente eu acho que vocês não chegaram a participar, porque eu sou um pouquinho mais velha que eles, não muito, gente. Mas assim, eu vivenciei muito a chegada da AIDS ao mundo, né, de nós seres humanos, e era bastante trágico. Hoje menos, porque felizmente existe tratamento, existe uma aceitação maior, mas era bastante acentuado. Hoje, quando a gente falava em suicídio e pessoas com AIDS, era um número mais alto do que atualmente. Não que hoje não tenha, tem bastante. Principalmente no momento da notícia, quando você acaba sabendo que houve uma soroconversão, que você é positivo para AIDS, ou quando tem as primeiras complicações clínicas. Com o passar do tempo da doença, a pessoa vai ganhando aquilo que eu falei, resiliência, resistência de enfrentamento das coisas. Mas no início, não só da AIDS, mas também de câncer, determinadas doenças, todo início de doença crônica grave, a pessoa está mais com risco de suicídio. Algumas perguntas perguntam assim, mas no grupo de homossexuais, quanto à orientação sexual, o suicídio é maior? Eu vou dizer que sim, até muito por experiência clínica, mas se a gente olhar para os estudos na literatura mundial, nós não temos dados fidedignos. Por quê? No atestado de óbito vem o quê? Gênero, masculino, feminino, não vem a orientação sexual, então a gente não tem dados reais. Mas é uma população muito sujeita a conflitos e, consequentemente, a poder ter um comportamento suicida. O interessante são estudos recentes desta última década, mostrando que quando a pessoa assume a questão da orientação sexual e principalmente se a família ou os amigos dão esse suporte, o risco e o comportamento suicida. É maravilhoso como isso muda. Então, são coisas que nós podemos mudar as estatísticas de diversas formas, e é por isso que eu aceitei o convite de estar aqui. Eu quero ver os números caindo. Claro. A população jovem, a terceira causa de suicídio, puxa, eu quero que seja a última. No grupo de idosos, eu quero que seja a última, em qualquer grupo, né? Como, por exemplo, câncer de mama em mulheres era a doença que mais matava. Com toda a campanha que teve para o câncer, prevenção do câncer da mulher, graças a Deus caiu. E agora está se apontando a doença cardíaca na mulher, que só se preocupava com a população masculina. Aqui dentro só ele podia infartar, nós duas não. E não é verdade. As mulheres têm fatores de risco do qual tem que estar alerta. Então, assim, todos esses números a gente tem que estar sempre cuidando. E aí, cuidando como?
qualidade de vida, hábitos saudáveis, ser feliz, procurar fazer aquilo que gosta. Ah, mas eu não faço aquilo que eu gosto, seja na minha profissão, não sei o quê. Mas o que você faz, procure fazer com carinho e afeto. Procurar gostar do que faz, né? Eu brinco assim com algumas pessoas, olha, o trabalho a gente pode ter 3 relações. Ser workaholic, viciado no trabalho, não é legal. Orca-money, trabalhar só por dinheiro, também não é legal. E orca-love. Bate nesse que esse você vai ter satisfação. O work-love, quer dizer, trabalhar por amor, me traz dinheiro e eu não preciso ficar como maluca trabalhando. E com isso, as pessoas que trabalham por excesso ou têm vício, também são vítimas de suicídio. Né? Aquelas que tudo há exagero, também nós vamos ver que grandes executivos, pessoas que se dedicam mais, têm pior qualidade de vida, vão estar mais sujeitas ao comportamento suicida. Sim, até porque o suicídio é, assim, essa questão da resiliência, da falta de resiliência, né, ou falta não, mas da diminuição da resiliência, e é uma pressão tão grande que a pessoa não suporta, né, o ego não suporta e explode, se explode. Uma pessoa que está num alto nível de estresse, trabalhando muito, vai tender a romper, né? Com certeza. Então, isso que é importante, a pessoa que está no alto nível de estresse, porque a empresa já exige, ela também exige porque ela é perfeccionista, ela é exigente, ela quer sempre o melhor, vem a empresa e exige, chega uma hora que essa pessoa não aguenta. E aí, ou ela adoece fisicamente ou emocionalmente. Ela adoece fisicamente, aí vai o infarto, vai a coluna, vai o estômago, vai um câncer, e fisicamente ela fica em ansiedade, ela fica com depressão, ela começa a fazer abuso de drogas, de substâncias para dor nisso, naquilo, então substâncias de ordem médica, ou alcoolismo e outras drogas, e aí o suicídio. Culmina muitas vezes a pessoa que se demanda muito ao trabalho, muitas vezes acaba tendo um prejuízo muito grande no trabalho e aí pondo em risco a própria vida. Essa estatística dos adolescentes, dessa taxa de aumento de taxa de suicídio entre os adolescentes, isso tem a ver com a localização de habitação? Quer dizer, nos centros urbanos isso é maior? Tem algum dado assim de que o suicídio nas cidades é maior do que o suicídio nos interiores ou nas cidades menores, assim? Sim, para a população de adolescente é maior nos grandes centros urbanos, porque há maior competitividade, há mais lares desfeitos, acesso mais a drogas. No rural, para a população de adolescentes, felizmente é menor. Agora, tem população que não é de adolescentes, onde no meio rural o suicídio é maior. São de trabalhadores que trabalham com alguns venenos agrícolas. Por exemplo, em algumas regiões onde vive mais do meio agrícola e que aí há uma exigência, uma demanda grande de produção disso, daquilo, aí nós vamos ver, e de novo a pressão, fazendo com que a pessoa acaba tendo um comportamento suicida. Mas na população de adolescente é mais nos grandes centros mesmo. Tá muito ligado à pressão, né? Está muito ligado ao quanto o movimento social, o quanto a vida que você tem te pressiona, o quanto você suporta aquela pressão. Vários desses fatores que você colocou me fazem pensar um pouco. Eu lembrei do Bauman lá, com a liquidez dos vínculos, né? Assim, da atualidade principalmente, mas não só da atualidade, mas hoje em dia isso é muito mais óbvio e claro e evidente, né? E de repente uma liquidez de vínculos, seja com o trabalho, com o dinheiro, com a família, com os afetos, enfim. Que faz com que muitas das nossas escolhas e dos nossos comportamentos fiquem sem sentido, né? Então parece que a vida perde o sentido, e isso eu acho que está um pouco ligado a esse desespero do comportamento suicídio, né? Assim, quer dizer, eu não vejo mais sentido nessa dedicação exaustiva ao trabalho. Eu não vejo mais sentido para mim frente a uma desestrutura de vínculos que eu tenho, seja com amigos, com afetos, marido, mulher e com familiares, né? Então acho que essa fragilidade de vínculos hoje em dia, né? Essa falsa ideia de que a oferta é muito grande, então as pessoas não engrossam, né? Não solidificam essa liquidez, né? Dos vínculos, então faz com que muita gente se sinta sozinha, né? Meio que lutando sozinho. Chega uma hora que vê que não consegue e fica sem saber, meio que... Sem importância para o mundo, sem importância para os outros, né? Tipo, sou tão sozinho que eu não tenho importância talvez para o mundo ou para ninguém em volta. E
eu li algumas cartas de mulheres suicidas e na grande maioria, tenho até aqui para ler para vocês, tem a ver um pouco com isso, perda de sentido, mas principalmente nas relações afetivas. Então, quando descobre que o marido está traindo, assim, sempre quando descobre alguma coisa em relação ao marido, ao namorado. Então, é interessante, né, como as mulheres também, elas ficam muito mais fragilizadas nesse momento. Talvez as mulheres com falta de apoio, de vínculos afetivos mesmo. Sim, mas eu vou chamar e eu vou pedir que você leia alguma carta, mas assim, do que ele falou eu acho que é legal, que assim, a fragilidade dos vínculos. E aí você traz, né, que eu havia esquecido de falar e você me traz a lembrança, né, liga aqui a anteninha, o isolamento social. Então assim, hoje a tecnologia da informação, ela está favorecendo o quê? Frouxidão dos laços. Não, eu tenho 300 amigos no Facebook, não, eu tenho 400 e tanto, e cada vez a gente vai contando. Tem pessoas que têm 5.000 amigos, e daí? Mas qual é o contato com isso? Não, todo dia eu vou lá, eu posto, eu faço, aconteço, não sei o quê, ou no Orkut há tempos atrás, hoje a moda é Facebook, é Instagram, por aí. Então assim, qual é o vínculo com isso? Ali. E atrás desse isolamento, a gente vai ver algumas coisas. Tá, eu não me sinto tão bom quanto você, quanto ela. Eu acho que vocês dois são melhores e eu me esquivo. E aí aparece um quadro, eu vou deixar você falar da mensagem das mulheres, mas assim, aparece um quadro que a gente não está dando tanta importância para os adolescentes atualmente, a fobia social. Então você me convida para sua festa no Facebook, no Instagram, eu não apareço. Ou se eu apareço, eu tenho que fazer um esquenta em casa ou na casa de alguém, eu tenho que usar alguma droga, não sei o quê, porque de cara limpa eu não enfrento, porque a fobia social me faz. Porque na mídia a vida está editada, né? Exatamente. Ao vivo. Eu tô só na câmera, então vocês estão me vendo. Mas se eu tivesse ao vivo, como é que eu enfrentaria vocês? Eu estaria tremendo, né? Eu já teria feito alguma coisa para equilibrar. E isso acontece muito com a população jovem, adolescentes. A gente vê que até nas faixas dos 35, 40 anos, isso é muito presente. E aí é onde usa as drogas, onde as pessoas se esquivam. E vai evitando, às vezes, até comparecer de corpo presente. Ela está sempre presente, de algum modo, pela tecnologia da informação. Então, às vezes você vê, por exemplo, você entra em qualquer restaurante, em qualquer lugar assim, você vê 4, 5 adolescentes, todo mundo ali. Um não olha para o outro. Cadê o vínculo? E muitas vezes eu já vi, porque eu sou curiosa, eu paro na mesa, para quem você está falando? Está mandando um recado para o outro que está ali. Na própria mesa. Na própria mesa. O que é gritante, que é o que você chamou a frouxidão da relação. Essa vida em slogan, né? É meio que eu estava lendo agora, estou tentando lembrar aqui o nome do autor, mas uma análise daquele filme Melancolia, do Lars von Trier, né? em que foi um psicanalista que escreveu e ele estava abordando o filme através desse conceito do slogan, da vida em slogan. Né? O slogan o que é? Aquela frase que faz com que a gente compre o produto, não só que a gente acredite naquilo, mas a gente ainda acha que a ideia foi nossa. E isso transposto para as outras relações da vida, né? De repente a gente se vê trabalhando, casado, com emprego, com filho, mas em nenhum momento a gente parou para saber de fato o que a gente queria daquilo que a gente tem hoje. O quanto que a gente vai indo no automático sem parar para pensar e rechear nossas escolhas, né? Então isso de repente dá essa sensação de, nossa, o que eu estou fazendo, e essa falta de sentido, né, que acaba levando para esse estado de melancolia mesmo, né, que é quase um vazio, né, que depois a gente tem que preencher com outras coisas e às vezes não é possível esse preenchimento. E esse vazio muitas vezes leva a pessoa a fazer estratégias que não são favoráveis à vida dela. E muitas vezes eu já vi pessoas que falam assim, mas eu me sinto só, uma solidão, e está cercado de marido, de mulher, de filhos, de cachorro, de tartaruga, mas ela não se conecta. É o que o Edu está falando de falta de sentido, né? Isso, e que é importante, né? Quando você fala das mulheres, e eu quero que você leia um trechinho, eu vou chamar a atenção, assim, que é muito comum isso na grande maioria das mulheres, não em todas, mas a mulher, assim, ela tem um sentimento que ela gruda. Então, ela gruda no pai, depois no namorado, no marido, na coisa, tudo tem que ter um sentido. E é um gruda ou desgruda. E nesse desgruda é onde ela põe a vida dela em risco. Porque assim, não, mas esse é o homem da minha vida. Peraí, tem tantos homens. Não, mas isso é peraí, não é a brincadeira do tudo ou nada. E é onde muitas vezes, principalmente o grupo feminino,
embora aconteça também no grupo masculino, mas nas mulheres essa sensação de tudo ou nada é muito importante para o risco de suicídio. E de uma ideia geral social, de que a mulher, o homem ele pode ser só, né? Que tudo bem, ele é um homem bem-sucedido, ele é um homem solteiro, ele é um homem ok. Agora, a mulher, ela é isso, né? Ela começa grudando no pai, muitas mulheres foram criadas para casar, então se perdem um namorado, se perdem um marido, perdem o sentido de vida. Embora muito está mudando, né? Sim, agora sim. Veja bem, as mulheres eram criadas no meu tempo, né, para trás, eram criadas para casar, gerar filhos. A mulher se profissionalizou. A mulher avançou. E hoje a gente viu até o contrário. Muitas mulheres que não querem constituir família, algumas até fazem filhos de produção independente ou não, e isso. E muitas vezes a gente vê que os homens estão perdidos nisso. E o que a gente vê, por exemplo, mesmo considerando qualquer faixa etária, muitas vezes o homem é assim, não, mas ele precisa de uma mulher. Numa separação, ele precisa logo se apegar a alguém. Muitas vezes a mulher consegue sozinha. É isso que eu ia falar, né? O homem não pode ser solteiro até ter a primeira mulher, né? Porque depois, na separação, na viuvez, as mulheres geralmente aguentam muito mais depois do que os homens, né? Assim, falando numa faixa etária mais nova, ainda tem essa questão da mulher, né? Como assim, não tem um par, não tem um homem nessa faixa etária, numa faixa etária mais jovem. E talvez por isso, né, se desesperem a hora que perde um amor. O Adriano Santos, ele fala, já vi um caso de uma pessoa se suicidar por amor, que é isso que a gente está falando, né, quando as mulheres falam se suicidam. E interessante, né, vou até mudar um pouquinho de assunto, mas dentro do tema, as mulheres, tanto as mulheres quanto os homens, em geral deixam cartas, né, antes de se suicidar. Por quê? Veja bem, a gente chama assim mensagens de despedidas, cartas, recados. E essas cartas, mensagens, ela pode assim ter diversos objetivos, né, do suicida. Às vezes de inocentar, dizer, não mãe, você não tem culpa, pai, você não tem culpa, meu marido, meu filho, não sei o que, não sei o que. Ou ao contrário, até para deixar culpa, até para deixar o pesar, alguma coisa. Mas fato é que o suicida, ele deixa um legado para quem fica muito pesado. Seja para os pais, seja para os filhos, seja para o namorado, para o marido, para a mulher, é muito pesado para quem fica, né? Eu já vi pessoas, né, que perderam parentes por suicídio, né? Fala assim, bom, a dor dele acabou, mas e a nossa? E é muito pesado. Não, é pesado, eu acho, inclusive para quem às vezes não tem relação direta com aquela pessoa. Eu acho que mesmo o pedido, né, quando a gente abriu aqui para as pessoas fazerem pedidos de temas, esse foi o primeiro que veio. Quer dizer, que bom mesmo, né? Porque é um assunto que assombra e que gera um mal-estar do tipo, por que aquela pessoa, de repente você vê uma pessoa jovem, saudável, né, que tem aí a vida pela frente, talentosa e que se mata, né? Isso gera um horror e um mal-estar de não saber o porquê e de repente às vezes nunca descobrir, e não sei nem se existe um só porquê, né? Geralmente não, mas não saber o porquê e levantar uma hipótese de será que eu seria capaz de fazer uma coisa dessa? Espero que não. Esperamos que não. E ninguém seja. Né? Mas vem esse temor desse ato, que é um ato tão radical, né? Assim, para chegar num nível desse, pelo menos assim, da minha vivência subjetiva, realmente é impensável, né? É muito difícil compreender uma coisa dessa, e isso dá medo mesmo, né? Então, quando você fala assim, uma atitude radical, né, extremista, assim, nós temos que pensar assim, a pessoa para ter essa decisão extrema, né, ela tem que estar bem dentro dela para ela fazer, porque nós temos o direito de escolher. Eu posso dizer, falar assim, olha, eu escolhi que eu quero morrer e me suicidar agora. Agora, eu estou bem quando eu tomo essa decisão? 99,99999 não está. Né? A grande maioria não está bem. Nem que seja naquele momento ela não está bem. Se ela estiver bem, se nós dermos oportunidade de ela enxergar aquela mesma situação de outra maneira, seguramente não é a opção que ela faria ou fará se a gente der essa opção. Muitas vezes algumas pessoas que tentam suicídio, e eu já vivenciei muito isso, quando a gente vai fazer no atendimento do hospital, após elas terem tentado, elas clamam por não querer mais morrer. E muitas vezes a gente consegue, de fato, devolver a vida a ela, poucas vezes não. E aí é trágico, porque muitas vezes a gente não tem como, mas a grande maioria se arrepende. Claro que tem um pequeno grupo que às vezes pratica o término da sua vida por uma tentativa, não consegue aí
terminar e muitas vezes fala, nem para morrer eu presto. Essa está precisando de muita ajuda, porque ela está muito deprimida, inclusive ela está achando que ela não tem competência para aquilo. A gente trata, todos eles depois agradecem a gente muito, porque naquele momento elas estavam aí com uma emoção onde elas veem por um tubinho onde não tem saída. E se a gente trata, o mundo fica diferente. E isso é que é gostoso. Eu trabalho há mais de 32 anos com esse tema. É uma maravilha, né? Claro que ao longo da carreira perdi, graças a Deus, pouquíssimas pessoas, mas é extremamente gratificante quando você consegue tirar a pessoa daquele estado. Tem pessoas que até hoje me dão presente de Natal, não sei o quê, Dia dos Médicos, não sei o quê, que já nem sei mais onde estão, quer dizer, não sei onde estão, pode dizer, nem estão mais comigo, mas assim, sei que a vida deslanchou e muito bem, mas que são gratas porque no momento que mais precisaram, tiveram ajuda. E isso é que é importante. Estenda a mão. Se você tem um amigo, estenda a mão. Se você está assim, procure uma mão e procure alguém. Eu tive um grande amigo que teve uma tentativa de suicídio, usuário de drogas, não conseguia, né? Então foi ao longo da vida tentando se libertar, se tratar, mas não conseguia. E por fim, com 33 anos, ele teve a primeira tentativa, não conseguiu, né? Parecia que estava bem, a gente tentou internação, tentou vários tipos de ajuda, mas ele não tinha o apoio familiar necessário para isso. O acolhimento familiar necessário para isso. Aí na segunda tentativa ele conseguiu. Inclusive, dizem não, né? As estatísticas mostram que os homens geralmente atingem o objetivo, conseguem se suicidar mais do que as mulheres, porque geralmente usam de atos mais violentos, como armas, facas, né? Não diz! Não pode dizer? Não, é tabu? Não é tabu. É porque a gente não deve ensinar como. Sim. Sim. Né? Então veja bem assim, infelizmente os homens na proporção de 3 para 1 mulher se suicidam, né? Conseguem sucesso, enquanto as mulheres elas tentam mais suicídio na proporção inversa, de 3 para 1. Agora, o sucesso, claro que está ligado ao método, ao meio, não sei o quê. E eu nunca gosto de falar, principalmente assim, eu gosto de falar como se proteger, procura ajuda, não sei o quê, e não quais os métodos mais letais. E, de fato, a população masculina acaba usando métodos de mais letalidade, por isso, mais agressivos, e aí o sucesso. Não é que as mulheres não querem morrer. Por exemplo, né, algumas populações, a cifra nas mulheres muda. Se nós pegarmos na China, lá há uma inversão brutal. As mulheres se suicidam mais do que os homens, por causa da cultura e do método que elas usam. Se nós pegarmos a profissão nossa de médicos, as médicas se suicidam na mesma proporção que os médicos. Na população geral, eu acabei de dizer que é 3 para 1. As médicas, infelizmente, empatam. Sabem os métodos. Então, quer dizer que as mulheres médicas se matam 6 vezes mais do que a população geral. Porque 3 vezes mais tentam e tem sucesso na mesma proporção. O que é preocupante. Então, quando a gente fala números, né, é importante, mas quando a gente fala de um indivíduo, tudo muda. Mulheres se suicidam menos, mas tem mulheres que se matam. Você mesmo falou de uma carta suicida que eu estou curiosa, não sei. Várias, né? Tem um exemplo de várias cartas, assim, e me chama atenção por isso, como o Adriano falou, de cartas que parecem cartas de amor, né? Ou de suicídios por amor, mas enfim, a gente sabe que não é por amor que a pessoa se suicida, né? Uma mulher, 22 anos, não vou falar então como, né? Não, eu peço que não. Ela deixou uma carta que era a seguinte: Carlos, eu precisava tanto falar contigo, pena, você não deixou. Vou morrer te amando, eu te amo loucamente. Tudo que eu fiz de errado foi uma necessidade de estar com você outra vez. Você não quis me ouvir, agora será impossível me ouvir outra vez. Eu te amo. Só tomei essa iniciativa foi simplesmente pelo fato de saber que nunca mais o terei de volta. Por mim, peço desculpas à minha mãe, diga a ela que eu a amo muito, também, porém, não encontrarei mais nenhuma exigência para mim. Eu te amo, tudo que eu fiz foi porque te amava demais. Tentei explicar isso à minha mãe. Não se preocupe, será impossível te ligar outra vez. Eu, Márcia, dou meus olhos, meus cabelos, meu sangue para quem precisar. Juro estar dizendo a verdade perante a todos e a Deus. Sem ele, não quero mais viver. O que você sentiria se você recebesse essa carta?
Então, quando eu li essa carta, eu pensei em várias coisas, assim, né? Ela é uma carta para deixar ele bem culpado mesmo da morte dela, para deixar então, assim, o Carlos aí é que bem tá. culpado. Ela faz uma declaração de amor, mas na verdade ela se vinga deixando culpa, né? Há um sentimento de raiva que ela deixa muito documentado. E isso é que pesa para quem fica. Né? Muitas vezes nós como profissionais da área de saúde, nós temos que pensar em quem fica, o peso que é isso. Né? E até hoje, de todas as trilhões de cartas que eu li, eu não vi nenhuma dizendo, de fato, não, essa não queria deixar culpa para ninguém. Acaba deixando culpa, acaba deixando raiva, acaba despertando sentimentos muito negativos e que muitas vezes isso acaba sendo uma marca indelével nas pessoas que ficaram. Então é importante que a gente tem que pensar, ela queria se vingar, ela queria deixar culpa, ela queria deixar e acaba deixando. E numa posição de vítima, né? Eu sempre que eu leio as cartas, eu percebo isso. As pessoas que deixam a carta se colocam numa posição de vítima da vida e das situações, né? Dos relacionamentos ou de qualquer coisa, e sempre culpam alguma coisa ou alguém, né? Mas é interessante a necessidade de explicar. Porque como não vai mais, como diz na carta, né? Você não vai mais me ouvir, então eu preciso que você me ouça, já que você não pode me ouvir. Aí é que é o engano, não vai mais me ouvir, não. Essa pessoa vai ficar ouvindo eternamente o eco do que ela escreveu. Né? E aí é que eu digo a perversidade do suicida na hora que ele deixa a mensagem. Na hora que ele deixa a mensagem, conforme o lugar onde ele escolhe para acabar com a vida dele, o meio que ele escolhe, a situação. Muitas vezes na frente de filho, na frente de chefe, na frente disso, daquilo. Quer dizer, tem todo um contexto onde ele está passando uma comunicação. E isso fica a marca. Com o meu amigo, como eu contei para vocês, ele se suicidou no Dia das Mães. Ele tinha uma relação muito complicada com a mãe, se suicidou no Dia das Mães. E aí a gente fala, né, quando a gente estuda suicídio, quando a gente menciona, a gente fala muito assim, a data comemorativa. Então tem determinadas datas onde, por exemplo, o número de suicida aumenta. Né? Então é data de aniversário de alguma pessoa, é data de aniversário da pessoa que a gente está deixando ou da própria pessoa, é dia comemorativo, como você citou, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Namorado, Natal, né? do Natal, Ano Novo, alguma mensagem fica, né? O lugar onde escreve. Há tempos atrás eu recebi um adolescente encaminhado por um colégio de São Paulo, porque ele já estava tudo, e sem querer a mãe passou assim na sala, viu, ele tinha deixado uma página aberta, uma carta de despedida, ele estava planejando para o dia seguinte. A mãe pegou, levou para o colégio, que era uma pessoa assim, de bastante nível pequeno de instrução, ele tinha bolsa num colégio famoso de São Paulo, o orientador me ligou, tá bom, como eu brinco assim, eu ponho no dízimo de Deus o atendimento com algumas pessoas, e atendi. Hoje ele já está na faculdade, mas ele estava planejando dentro da Catedral da Sé. Né? E ele, eu não acredito em Deus. Eu falei, bom, você não escolheria esse lugar se você não acreditasse. Aí eu brinquei com ele, pode deixar que eu acredito por mim e por você. Felizmente consegui. Né? Então, assim, às vezes também o local marca a pessoa, o modo como... E acaba, às vezes, a gente questiona assim, será que é genético? Né? O pai se suicidou, o filho ou a filha se suicida porque é genético ou um comportamento aprendido? Difícil dizer. As duas coisas aí estão... presente. Né? Agora, uma coisa que é importante, então, é a gente saber que a maioria dos casos que chegam de fato ao suicídio são planejados. Ou não, a maioria é impulsivo. Veja bem, não tem uma estatística direito, não conheço nenhum trabalho que diz, tantos foi planejado, tantos foi impulsivo. O que a gente sabe é que o impulsivo, ele não mede consequência e muitas vezes acaba conseguindo sucesso porque foi impulsivo. Né? Por exemplo, assim, eu chego em casa e vejo o meu marido me traindo, eu quero morrer! Peraí, mas tem tanto homem, né? Se esse idiota resolveu me trair, o problema é dele, por que eu vou morrer, né? Mas às vezes a pessoa, no impulso, ela pode fazer alguma coisa, né? Eu estou trabalhando, tenho minhas contas, eu fiz prestação disso, daquilo, uma viagem, não sei o quê, aí meu chefe me manda embora. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou ter que ter um plano B, C, D, W, qualquer coisa, mas tem saída, gente. A gente precisa parar. O impulso pode detonar algo que se eu tivesse mais calma eu não faria. E por isso que todas as pessoas impulsivas, elas têm que aprender a gerenciar a impulsividade. Assim como eu digo para nós mulheres, quando estamos na TPM, então, peraí, aprende a saber que você está na TPM e gerencia com isso. O marido sabe que a mulher está na TPM, a namorada está na TPM, gerencia isso. Se a gente gerencia determinadas coisas, tudo muda. Né? E é importante. Agora,
o planejado, a pessoa faz 1000 coisas, também ela pode ter sucesso se bem planejado. Isso eu só queria, uma coisa que acho que a gente não chegou a falar aqui. Quais são, mais ou menos, os atos que quem está em volta pode notar, pode ficar atento de que a pessoa está correndo risco aí de cometer um ato suicida? Assim. Olha, a primeira coisa, como eu disse, né, principalmente em adolescente, mas em qualquer idade, mudança de comportamento. Começa a ficar mais triste, alterado, porque aí você tem que desconfiar, abuso de drogas. Faz coisas que não fazia, faltou na escola, faltou no trabalho, começa a ficar mais ríspido, irritabilidade é muito grande, agressividade fica maior e descontentamento, a gente tem que ficar alerta. E aí ela vai passando mensagens, eu não quero mais viver, eu queria estar morto, eu queria isso, eu quero me matar, como eu disse. Matar latina e não vai morder, não. Vai sim, gente, vai atrás, procura ajuda. Às vezes as pessoas não aceitam ajuda. Não quero. A gente tem toda uma orientação de como fazer esse trabalho de convencimento, de mostrar que psiquiatra trata de louco, trato sim, mas não é só de louco. Eu trato de muitas pessoas que estão com instabilidades emocionais temporárias ou não, para que elas fiquem bem e não cheguem na loucura. Antes de chegar lá, a gente trata. Não é isso? E atenção nas despedidas também, né? Quando você percebe que a pessoa começa a se despedir de um jeito meio indireto e fecha uma conta no banco aqui, né, resolve uma pendência lá, né, isso já mais em idosos, eu acho. Isso que eu ia falar, são nas populações, e principalmente a população masculina de mais idade. Quando ele começa a preparar para não dar trabalho para a família, a escritura da casa, deixa às vezes um seguro de vida, deixa isso, quer dizer, aí ele vai dando sinais. Não é que ele está organizando a vida, é que ele está se despedindo da vida. Opa, vamos ver como é que essa pessoa está. E aí sim ela precisa de ajuda. Agora, Alexandrina, muitas pacientes me perguntam isso, muitos pacientes. Ter vontade de morrer é natural? Então, não de se suicidar. Então, quero tirar minha própria vida, não isso, mas assim, eu já não estou aguentando, queria morrer. Vontade Aquele desejo de sumir, né? Que às vezes a gente chama de morrer, mas não necessariamente é um desejo. Então, essa expressão, ela está no coloquial de quase todo mundo. Não tem quem não tenha dito, eu quero morrer. E matar também, né? E matar, então sim. Muito mais, né? Que no fundo é assim, eu quero matar meu chefe, eu quero matar não sei o quê, né? Matar meu filho porque ele fez isso, né? Eu quero matar ou eu quero morrer. Isso é uma expressão, na verdade, coloquial. Mas, entre eu verbalizar, quero matar, quero morrer, de fato, o planejamento, a concretização da ideia, tem uma distância muito longa. Né? Na hora que eu digo eu quero matar ou eu quero morrer, tá? Desejos humanos, né? Humanos naturais, desejos. Mas na hora que o desejo começa a ter uma intenção séria de morrer ou de matar, já que você citou isso, que aí vamos para o homicida, mas eu vou deixar de lado, pensar no suicida, que é o tema de hoje. Se eu saio da ideia, né, da fase, e começo a ter um desejo, eu começo a ter intenção, da intenção eu começo a fazer planejamento, e aí a execução. Então tem que isso a gente chama psicopatologia do suicida. A gente tem todo um percurso, a gente tem que pegar o quanto antes, para que evite. Né? Por exemplo, eu quero morrer, Peraí, mas por que você quer morrer? Você fala assim, eu quero sair dessa situação, eu quero terminar isso, eu quero acabar esse relacionamento, eu quero mudar de trabalho. Não vou pedir a conta, mas eu vou começar a mandar meu currículo, localizar o meu network para que eu mude, né? Vou sair em outro lugar para ver se eu acho um namorado, uma namorada melhor, coisas do gênero. A gente tenta mudar situações, não a nossa vida. E por isso a importância de falar sobre isso, né? Que você estava colocando, de formação de discurso, de se falar sobre isso, não só no tete-a-tete, mas também socialmente, né? Mediaticamente também. Porque a gente pode, de repente, dar outras associações e representações para essa vontade de morrer. O que é isso, do que você está falando, para não precisar chegar ao ato. Né, a atuação disso. Então, você está falando uma coisa importante, assim, que é, inclusive mediaticamente, é que por longo tempo a Organização Mundial de Saúde foi compreendida de modo errado. Existe nas coisas da Organização Mundial de Saúde que proíbe a mídia de falar sobre suicídio. Não é isso. Ela quis dizer, a gente não pode fazer de modo sensacionalista, ensinar como as coisas, mas como prevenir, como identificar, como proteger, como não sei o que é o que nós estamos fazendo. Isso sim, a Organização Mundial de Saúde, e eu também quero. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Alexandre, a última pergunta do programa.
Nick, meu amor, um beijo para você. Ele fala o seguinte: perdi uma amiga muito querida em 2008, jamais imaginei que ela cometeria suicídio. Somente depois de sua morte percebi os sinais. Podemos generalizar e dizer que todo suicida apresenta sinais que irá se consumar o fato? Já respondemos que sim. Sim, né? Infelizmente sim. Muitas vezes a gente só identifica quando a gente perde. Exatamente. Por isso que é importante a gente saber prestar atenção antes nas mudanças de comportamentos, nas dicas, nos sinais, como a gente verbalizou durante todo o nosso programa. Essa foi a segunda pergunta dele. Em caso de suspeita de que a pessoa irá cometer suicídio, como interceder sem piorar a situação? Perguntando, você está falando isso porque você está pensando em terminar, o que está ruim, o que não está? Olhe de face a face, porque aquilo que eu disse, a pessoa vai se sentir confortável, porque ela vai se sentir compreendida por você, Nick, ou por qualquer um que esteja nos assistindo. Fale abertamente. Hora que a gente abre as cartas, o jogo fica claro para todo mundo. Para você que quer ajudar e para quem está precisando de ajuda. E se você um dia, qualquer internauta que estiver precisando de ajuda, fale claramente para o outro. As coisas mudam e muito em todos os sentidos. Ou busque ajuda no 141, como você falou. Sim. Né? Busque ajuda de um profissional. Edu, Alexandrina, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. WebDivan no Facebook, né, Edu? Quer falar para os internautas? WebDivan no Facebook, www.facebook.com/programa WebDivan sem o tio. Coloquem lá seus assuntos eleitos, as questões, os conflitos, as dúvidas, enfim, tudo que vocês querem ver abordados aqui por nós no nosso programa semanal. Alexandrina, foi um grande prazer tê-la aqui no WebDivan. Prazer foi meu, gostei muito. Indique para outras pessoas poderem assistir e se tiverem perguntas, faça para ele que quem sabe eu também ajudo a responder. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Edu. Até semana que vem, até sexta-feira que vem. Obrigada aos internautas que acompanharam o WebDivan. O WebDivan volta sexta-feira que vem às 16 horas. Boa tarde!